Bem, pessoal, vamos lá então. Segundo processo de transferência de calor, convecção. Bom, tanto a condução quanto a convecção, que é o que nós vamos discutir agora, convecção, são processos de transferência nos quais a matéria é importante, quer dizer que não haverá transferência desses, não haverá propagação de calor na ausência da matéria. Então, tanto condução quanto convecção só existem com presença de matéria. Tá? Lembra que a condução ocorre predominantemente nos sólidos. Já o processo de transferência de calor por convecção, ele ocorre predominantemente em líquidos e gases, ou seja, fluidos, tá? Gases. Então, o processo de transferência de calor por convecção ocorre tanto em líquidos quanto em gases. E o processo de transferência de calor por condução ocorre nos sólidos. Como isso ocorre? Vamos supor um recipiente, tá? No qual você tem um líquido, tá bem? E está aqui representado o líquido. Se você coloca na parte inferior uma fonte de calor, por exemplo, aqui, a chama de um fogão, tá? Então vamos lá. Fonte de calor. Nós teremos uma transferência de energia térmica aqui na região inferior do recipiente, supondo isso aqui uma panela, tá? E devido ao contato do líquido, supondo um líquido aqui dentro, então deixa eu pegar aqui uma representação do líquido, tá aí, beleza? Supondo o líquido aqui dentro, a primeira coisa que nós sabemos, se verificarmos aqui experimentalmente, é que nesta região a temperatura é muito maior do que nesta região ou nesta, ou seja, na borda, na parte mais afastada. Agora vamos pensar. Uma das consequências do fornecimento, da transferência de calor, é que pode ocorrer, né, e ocorre, e a grande porção da matéria, para determinada região, um aumento do volume. E eu quero fazer a seguinte abordagem. Se você leva isso em consideração, vou pegar aqui um líquido que possui uma massa específica. Massa específica. Tá legal? Substância tem massa específica, pessoal. Corpos possuem densidade. Então tá aqui, ó, massa específica. Beleza? Claro que no estado líquido, sem nenhuma bolinha de ar, a massa específica coincide com a densidade, tá? Mas vamos lá, só para marcar. A massa específica, ela é dada por a massa da substância que você estudou, dividida pelo volume. Perceba que a relação matemática é a mesma da densidade, tá legal? Muito bem, tá aqui. Só que quando você fornece calor para um determinado corpo ou substância, haverá um aumento de temperatura e uma das consequências é que ocorre o processo de dilatação. No processo de dilatação, o volume aumenta. O volume aumenta, mas a massa do corpo, ou a massa daquela porção da substância, ela permanece a mesma. O que indica uma redução da massa específica. Certo, pessoal? Ou seja, esta região terá um valor de massa específica menor do que essa região. Quer dizer que nós podemos falar, né, na linguagem mais comum, que essa porção do líquido que está aqui próximo à fonte de calor fica menos densa.
do que as regiões que estão mais afastadas. Por causa do empuxo, que é o que a gente ainda vai discutir, na verdade vamos discutir isso em mecânica, né? Por causa do empuxo, esse corpo que está menos denso, ele se desloca para cima. Beleza? E o corpo que está mais denso se desloca para baixo. Ou seja, pessoal, começa a ocorrer a movimentação, o deslocamento da matéria por causa da diferença de densidade, diferença de massa específica, na verdade. E por causa disso, dá-se o início a um processo chamado corrente de convecção. Então aqui nós temos uma corrente de convecção. Ou seja, fluidos, né? Ou seja, líquidos e gases, por terem essa mobilidade entre as moléculas que o compõem, eles, por causa dessa diferente massa específica, começam a se deslocar toda vez que tiver uma diferença de temperatura. Ou seja, ao deslocar-se, também transfere uma parcela dessa energia. E com isso, o corpo como um todo é aquecido. Então, o processo de transferência de calor por convecção, a matéria é necessária, ocorre predominantemente em líquidos e gases. Por causa da diferença de temperatura que existe entre as regiões que compõem a substância, regiões diferentes terão diferentes massas específicas que acarretam num deslocamento da matéria por causa disso. Tá? Esse deslocamento, essa corrente, será chamada corrente de convecção, e então o processo de transferência de energia térmica de um ponto para o outro é chamado propagação ou transferência de energia por convecção. Valeu, turma? Então, paramos por aqui e eu vou falar do último caso, que é o processo de transferência de energia por irradiação. Valeu, pessoal. Então, uma pausa. Vamos lá, pessoal. Então, vamos para o último processo, tá? O processo de transferência por irradiação. Bom, olha o nome. Irradiação. Irradiação. Tá bem? É o processo de transferência que ocorre por causa da emissão, né, da radiação eletromagnética. No caso estudado, pessoal, principalmente a radiação do infravermelho, tá? Mas vamos lá. Então, todos nós emitimos radiação, tá, eletromagnética. Essa radiação eletromagnética, pessoal, vou fazer aqui uma representação apenas. Sim? Depois você verá melhor isso lá na playlist de eletromagnetismo. Ela ocorre por causa das oscilações existentes no campo chamado campo elétrico e magnético. E nós sabemos que essas oscilações, elas geram aquilo que nós chamamos de ondas, que transferem energia sem transferência de matéria, justamente por causa dessa perturbação que se propaga. Então aqui nós temos uma representação da radiação eletromagnética. Todos os corpos, como eu já disse, eles emitem radiação eletromagnética, mas também eles podem absorver a radiação eletromagnética. Bom, quando que essa transferência será relevante para o estudo que a gente está fazendo agora? Então, vou pegar aqui dois corpos, né? Então, aqui o corpo A e o corpo B. Sabendo que os dois emitem radiação eletromagnética, mas também absorvem. Eu quero estudar apenas o corpo B. O corpo A, ele emite uma radiação, tá? Eu vou colocar aqui radiação do corpo A, por exemplo. E o corpo B também emite radiação, que
Está aqui, radiação do corpo B. Pessoal, o conceito inicial ele é bem simples, é assim, ó. Se o percentual de radiação, né, do ponto de vista térmico, absorvido por B for maior do que o emitido, quer dizer, ele absorve mais do que ele emite, significa que a temperatura desse corpo vai aumentar. O contrário também é válido. Se ele emite, né, energeticamente mais do que ele absorve, a sua temperatura será reduzida, irá diminuir. Agora, nesse processo todo, considerando aqui uma superfície, até para que a gente possa já montar uma relação com o efeito estufa, que é algo muito importante, nós podemos pensar assim, ó, se uma parcela dessa radiação, então aqui é só uma representação, tá, turma? Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui um pouquinho mais interessante, aqui, ó. Tipo uma flecha, tá? Se uma parcela dessa radiação, tá aqui, ó, se a quantidade da radiação que chega aí em uma determinada superfície, se você considerar que uma parte será refletida, então tá aqui, ó, só para fazer a representação. Então aqui nós temos uma parte refletida. Uma parte será absorvida, tá bem? Vou colocar assim. Então vou colocar uma representação aqui, ó, daquilo que foi absorvida. Só que uma parcela é transferida. Ou transmitida, né? Acho que é melhor o termo. Aqui, ó. Transmitida. E aqui, absorvida. Então nós temos, para esse processo, né, de transferência de energia térmica por irradiação, nós temos absorção, transmissão e reflexão. Então nós podemos ter uma taxa de reflexão, certo? Taxa de reflexão. Se você considerar aqui, ó, a quantidade de calor, tá? A total, vou colocar para essa parcela a quantidade de calor refletida, aqui a quantidade de calor absorvida e aqui a quantidade de calor transmitida. Nós podemos dar as taxas. Ó, posso falar assim, ó, a taxa de reflexão será dada como? A quantidade de calor refletido pela quantidade de calor total. O mesmo serve para a taxa de absorção. Quanto será a taxa de absorção? A quantidade de calor absorvida pela quantidade de calor total. Já a taxa de transmissão, Tzinho aqui, ó, ela é dada por a quantidade de calor transmitida dividido pela quantidade de calor total. De forma, pessoal, que essas taxas são sempre menores que 1. Sim? Se você tem a soma das taxas, tem que dar 1. Tá? Já que a soma das taxas, a soma das quantidades de calor dá o total. O total dividido pelo total é 1. Então, uma coisa interessante é você marcar que a taxa de reflexão mais a taxa de absorção mais a taxa de transmissão tem que dar 1. Aí, pessoal. Agora vamos um pouquinho para a parte física. Esquece um pouco essa parte matematizada da discussão. Nesses processos, o que nós temos? Nós temos essa transmissão, né? Essa emissão de onda eletromagnética e essa absorção. E por isso, tá? Nós podemos falar que no processo de transferência de calor por irradiação, a matéria não é necessária. Basta ver, né, basta pensarmos um pouco no Sol. Tá? Entre o Sol e a Terra, não há a matéria do jeito como concebemos, na verdade, há muito pouco matéria, nós sabemos disso. De maneira que a matéria não é necessária para que a energia do Sol seja transferida para a Terra. Isso ocorre através de várias frequências de ondas eletromagnéticas, mas no nosso caso, tá, estamos interessados nas
radiações do infravermelho, que estão associadas diretamente a esse aumento de temperatura na matéria da forma como concebemos. Beleza, pessoal? Então, aqui um fechamento sobre propagação de calor. Daqui a pouco a gente resolve umas listas aí, eu coloco uns exercícios, mas por enquanto é isso aí. Valeu, pessoal, bons estudos, até a próxima.